Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal Guiber aqui. E hoje eu venho conversar com vocês um pouquinho sobre o Bronny James e por que ele está em problemas. Porque na minha concepção, a carreira dele vai ser mais curta do que muita gente está projetando, essa é a grande realidade. E eu vou trazer aqui alguns argumentos para você. Inclusive eu recebi bastante comentário nos últimos vídeos que eu falei sobre calouros, falei sobre um pouco da Summer League, jogadores que assinaram. Alguns comentários aí estavam marcando lá, Guiber, fala sobre o Bronny. E o Bronny, você acha que ele não foi um destaque? Então aqui vão minhas sinceras opiniões sobre o Bronny James. Eu até assisti, inclusive, um dos jogos dele contra o Dallas Mavericks, e eu acho que em outras partidas ele também performou bem, fez partida de mais de 17 pontos, mas nem tudo é apenas aquilo que a gente vê na Summer League, e a gente tem vários exemplos de jogadores como o Trae Young jogou muito mal a Summer League, Alex Sarr jogou muito mal a Summer League, o Wembanyama jogou mal a Summer League, mas depois, quando chegou na hora de performar na NBA, mostraram pro que vieram de fato, enquanto o Bronny James, mesmo estando na D-League, fazendo boas performances lá, a gente ainda vê um projeto de um jogador ali que meio que não vai se encaixar com nenhuma realidade de uma franquia na atualidade. Se você está chegando por aqui agora e gostar do conteúdo, promete pra mim que você vai se inscrever, ativar o sininho e deixar o like agora ou no final do vídeo, vai estar ajudando diretamente esse canal a continuar de pé. E se você quiser ajudar mais diretamente, você pode considerar em comprar uma dessas camisetas lindas da loja Trash Talk do Drop aqui. Essa aqui é do Dennis Rodman, ó coisa linda. Toma! Tem essa do Kevin Durant aqui, ó, toma. Tem essa aqui do Jason Williams, muito linda. E a realidade é que tem pra todos os tamanhos, ela é oversized mesmo, a G2 cabe até 2 Guibeira dentro, então fiquem à vontade para pedir a sua enquanto ainda é tempo, porque os drops são limitados. Acesse lojatrashtalk.com.br, adquira a sua, ande estiloso, ande dripado. Se você for um Trash Talker raiz, deixa o like nesse vídeo e bora pro conteúdo. Uma coisa que me chamou um pouco a atenção foi até escutar o J.J. Redick falar sobre o Bronny James, que ele teria um pouco mais de tempo de quadro, um pouco mais de espaço, ele gostaria de testar o Bronny James mais. E automaticamente você já interpreta que isso aí é um sinal de que o cara tá evoluindo muito. Só que na minha concepção ele está evoluindo muito para os níveis mais baixos de basquete. Por exemplo, a Summer League ele performou bem, ele consegue mostrar que ele é um jogador efetivo. Na D-League ele performou bem? Sim. Isso também não quer dizer que o basquete lá não seja alto. É que tipo assim, Summer League e NBA, tipo, tá bem distante uma coisa da outra. Mas vamos falar um pouquinho sobre o crescimento do Bronny, né? Aqui eu tenho as estatísticas de que ele tentou 124 arremessos para 3 entre NBA e Summer League nessa última temporada. E combinando tudo, ele teve um aproveitamento total de 35,5%. Porém, na Summer League as médias dele caíram e ele teve apenas 30% de aproveitamento. Mas obviamente que o volume subiu, eram menos jogos também, então acaba dando aquela oscilada bastante nos resultados. Mas no contexto geral, onde ele performou mais foi na D-League e ele teve 34% de aproveitamento para 3. Já jogando pelo Lakers, ele só esteve presente em 27 jogos com 2,3 pontos, 0,7 rebotes, 0,8 assistências, com 28,1% para 3 pontos. O que não são números lá muito animadores, mas temos que levar em consideração que ele jogou no máximo 7 minutos por partida, de média, e teve um jogo ou outro que ele passou dos 15. Mas um retrospecto bom é que o Bronny James tem um bom aproveitamento de lance livre. Na NBA, 78,6%, e combinando NBA e D-League, ele arremessou 41 lances livres com aproveitamento de 80,5%. Teve 5 jogos nessa temporada passada onde ele passou dos 20 pontos e 2 deles com mais de 30, e muitos especialistas e analistas norte-americanos estavam rasgando elogios para o Bronny James durante essa Summer League. Mas nem tudo é apenas flores quando o assunto é o filho de LeBron James. Tanto que eu separei alguns lances e a gente vai dar uma olhada juntos agora no que eu tô querendo dizer com essa minha sentença a respeito do Bronny. Vamos lá, começando pela parte boa. Criação de jogadas com a bola na mão, ele tá mais confiante passando a bola, tá um pouco melhor jogando pick and roll, ainda tem alguns leques, e também arremessando para 3 pontos, aproveitando as brechas da defesa. Nesse jogo que eu assisti do Dallas Mavericks, ele fez 2 cestas de field goal, o restante foi tudo de lance livre. Mas as 2 cestas foram bem boas e bem produtivas, ainda mais tendo o Cooper Flag marcando ele diretamente. Essa primeira foi num passe ali pra dentro de quadra, ele já foi pra receber no handoff, né, no mão a mão, saiu pro lado esquerdo, aproveitou o espaçamento, viu que o Cooper Flag ia ter que retomar desse espaço que o pivô com o corta-luz criou, ele aproveitou para dar um step back e matar um arremessinho ali na meia distância, o long mid-range que chamam, né? Então foi uma boa cesta dele, ele aproveitou de uma brecha na defesa. Vamos pro próximo. O próximo foi quase um lance idêntico, mais uma cobrança de lateral, mais uma vez pro mesmo ala pivô aqui, ele solta a bola, enquanto o Cooper Flag teve que receber 2 corta-luzes e acabou ficando preso, não decidindo se ele ia por baixo ou por cima, criou espaço suficiente pro Bronny arremessar para 3 e converter o arremesso. Foram 2 lances bons, aproveitou de 2 brechas da defesa, criou o próprio arremesso no step back para meia distância, mas vamos dar sequência aqui para essa nossa sessão de filme, né? Aqui vemos outra posse ainda contra o Dallas Mavericks, ele já não está mais sendo marcado pelo Cooper Flag, teve uma troca de marcação, tá o Dalton Knecht agora, e ele vem para o 1 contra 1 antes mesmo de o ataque se firmar para fazer alguma jogada, tipo, Dalton Knecht tá cruzando, o cara tá vindo aqui tentando disputar espaço para fazer um corta-luz para ele, o cara também podia explorar esse espaço aqui para jogar no cut, né? Mas não, ele decidiu fazer um fake, né? Fingindo que ia entrar
acelerar pra finalização, acabou parando pro pop pra 3. E era uma coisa que ele tava spamando pra caramba durante as partidas. Ele errou esse arremesso aqui, por exemplo, e ele tava explorando esse arremesso pra 3 pontos. Ele explorou muito arremesso saindo do corta-luz e já chutando, ó, por exemplo, essa aqui, ó. Vai receber 2 corta-luzes do Christian Coloco pra ele depois já fazer um pop pra 3 pontos. Aqui, ó, já recebeu outro corta-luz, parou e chutou daqui. Inclusive ele tá atrás da minha câmera, né? Peço desculpas. Olha o lance na íntegra novamente, corta-luz, parou, arremessou. Eu não sei se é esse o tipo de criação que o Lakers precisa, pra ser sincero. O Lakers precisa de quem arremesse fora da bola. Ele inclusive teve alguns lances que ele errou, arremessos completamente livres. E precisa de um cara que pressione muito bem defensivamente, já que eles acabaram de perder o Dorian Finney-Smith. Então vamos seguir aqui com nossa sessão de filmes. Vamos pro lance seguinte. Esse aqui a gente já tem um pouquinho mais de críticas a fazer, porque o Bronny James, na criação do ataque dele, ele com a bola na mão, me parece que ele não é um armador de ofício. Um cara que você fala assim, nossa, coloca a bola na mão dele que ele sabe o que fazer. Ele talvez tenha sido lá no Elementary School, que é tipo o ensino fundamental. Agora que ele já passou pelo ensino médio, que ele era mais um shooting guard, passou pelo college, onde ele era um 3&D, ainda mais vinha do banco, um cara que defendia e arremessava pra 3. Inclusive foi com essas características que o Lakers trouxe ele no draft. Vamos trazer um cara que é bom na defesa de perímetro, porque a gente precisa desse tipo de jogador. E aí, quando deixam ele com a bola na mão, ele ainda toma decisões erradas, como aqui, ó, ele vai receber um corta-luz, e esse corta-luz aqui alto é bom pra criar essa separação e causar principalmente uma confusão aqui na cabeça do pivôzão, porque se você vier na direção dele, ele vai ter que tomar uma decisão de ou ir pra dobra em você e deixar um cara muito menor com um cara muito maior, famoso mismatch, ou então fazer o fake e voltar pra defender o defensor dele de ofício, e é aí que você cria esse espaçamento pra você arremessar, ou alguém vai vir dobrar do corner, né, do lado contrário, que seria o Cooper Flag, pra você passar essa bola no cara. Mas só que, note que o Bronny James, quando ele vai na direção do aro, em seguida desse corta-luz, que foi bem rápido, ele já passou a bola pro cara. Ele nem esperou direito o pivôzão se decidir o que ele ia fazer e já soltou a bola no companheiro dele, deixando ele na fogueira aqui. E aí o cara vai acabar perdendo a bola e foi um turnover pra equipe do Dallas Mavericks, que se entregou de bandeja. Mais uma situação semelhante, mano. A gente vê um corta-luz bem alto do Christian Coloco, onde é que ele vai lá fazer o corta-luz? Lá no logo da quadra. E aí quando ele decide jogar aqui em dupla, com esse corta-luz do Christian Coloco, na verdade é pra forçar esse cara a realmente dar esse espaço aqui de dentro do garrafão, pra que ele receba outro corta-luz pelas costas, e aí sim ele tem esse caminho livre aqui pra ele jogar. Porque se esse cara que tentar parar na frente dele, esse maluco vai fazer a bola por cima. Ou se não, se esse cara ficar completamente livre, é um passe do pivô na zona morta, e aí sai um chute. E olha o que acontece. O nosso mano Bronny James sai do corta-luz do Christian Coloco, olha o espaço que ele tem, mano. O cara do highlight até fez uma seta aqui, ó, da distância que tava do defensor. Ele já passou a bola no Christian Coloco. E esse ataque não vai dar em nada, ó. Simplesmente o Christian Coloco quase perde a bola, aí deu um fake, pô, teve que voltar a jogada tudo do zero. Então, eu acho que é pouca experiência como armador pra ele reconhecer esse espaçamento da defesa e conseguir explorar as melhores brechas. Vamos pra cima aqui. Bronny James recebendo a bola aqui alto, vai receber um corta-luz do Christian Coloco pra esquerda, bateu bola aqui, ó. Ele aqui já jogou melhor, na minha opinião, porque ele já deu um passo a mais pra dentro, forçando que o pivô fique no meio do caminho. Aqui já criou uma certa separação. E logo depois, tem ainda aquele fake corta-luz nas costas, que vai fazer esse cara aqui ter que tomar uma decisão de sair aqui ou sair aqui. Tipo, esse cara que tá defendendo o 41 aqui, vai ter que sair no Christian Coloco, ou então tentar tomar a frente do Bronny, porque o Bronny vai poder atacar contra um cara mais lento. E acho que é isso que ele faz. Ele ataca contra o cara, força aqui, ele recebe essa falta, inclusive. Foi uma boa jogada dele. E eu acho que falta ele explorar mais um pouquinho a agressividade no aro. Ele precisa ser uma ameaça na direção do aro, já que ele também é um cara muito atlético. O Bronny consegue atacar na transição muito bem, enterra muito bem, tem uma vertical muito boa. Então as ferramentas para se tornar um jogador sólido de basquete na NBA, ele tem. Falta moldar um pouco mais ele para os padrões NBA de qualidade. Olha esse clipe aqui, rapaziada. Vou até trocar minha câmera de lugar. Esse clipe é a perfeita demonstração do porquê que ele não é um armador de ofício, ó. Ele veio receber um corta-luz bem alto aqui e olha a distância que o pivô deu pra ele jogar. Isso aqui, ele com certeza vai ter que vir aqui explorar que o Cooper Flag ficou preso no corta-luz. Inclusive, tô segurando o braço do Cooper Flag aqui. Parar aqui e converter um arremesso na meia distância caso o pivô recue mais quando ele começar a atacar na direção do aro. Ou então cortar o pivô e ir lá dentro, tá ligado? Esse é o grande diferencial de um cara da altura dele. Mas olha o que ele faz. Ele mantém a bola viva, deixou o Cooper Flag pra trás e ao invés de ele atacar o aro, ele para a jogada, espera o Cooper Flag chegar nele de novo, aí o Christian Coloco já não tem mais esse passe, porque o pivô já voltou nele, e ele tenta um passe behind the back pro cara que tá na outra wing, e o cara não vai conseguir, porque a bola não veio certa, obviamente um passe por trás das costas é difícil de acertar, o cara já deu tempo de chegar, e isso aqui não deu em nada, o cara nem vai conseguir arremessar. Então, falta ainda esse touch de armador, e eu acho que se ele tentar esse touch de armador, tendo Austin Reeves, LeBron James e Luka Doncic no seu elenco, ele não vai conseguir espaço nunca pra jogar nesse Lakers. E dificilmente outras equipes vão preferir colocar ele de armador do que a primeira opção das outras 29 equipes que já
estão na franquia, tá ligado? Josh Giddey no Chicago Bulls, por exemplo. LaMelo Ball, Colin Sexton no Hornets até. Enfim, vocês entenderam o meu ponto de vista. Aqui mais uma jogada de pick and roll e essa aqui realmente faltou apenas um drible pra ele. Faltou ele bater a bola mais uma vez no chão, na direção do aro, pra forçar o pivô a tomar uma decisão errada. E vejam comigo, ó, mais um corta-luz desse mesmo cara que eu já vou falar sobre ele nesse vídeo. Na parte de cima, ele vai atacar no 2 contra 1, ó, ele conseguiu deixar o defensor pra trás. E aqui, ó, olha o espaçamento que tá tendo neste exato momento. Se ele dá mais um drible aqui pra frente, esse cara é forçado a vir aqui. E se esse cara é forçado a vir aqui, de duas uma, ou o pivôzão aqui, o ala pivô, né? Esse cara, ele é ala de ofício, mas tá jogando como ala pivô. Vai ter o espaço livre pra ir atacar, ou esse Cooper Flagzinho aqui do corner vai ter que vir pra cobrir, e aí que o passe dele sai na zona morta. Mas o Bronny nessa situação, ele não fez nenhum nem outro, ele parou e fez um floater. Olha isso, ele literalmente não deu o drible a mais, não tirou o pivô de dentro do garrafão, não conseguiu finalizar porque o cara veio aqui bloquear ele, talvez o juizão tenha dado falta, porque é o Bronny, mas eu não achei que foi falta isso, e ele não conseguiu converter o ataque, tipo, foi isso aí, ó, o cara ficou bolado, inclusive, que marcaram a falta, mas foi um ataque desperdiçado. Porque se ele fosse até mesmo tentar finalizar de esquerda pra cima do pivô, e aí no meio do caminho ele passa essa bola no pivôzão que tava embaixo, seria uma jogada melhor do que ele forçar esse floater sem criar separação decente do marcador dele. Agora, antes da gente continuar pra parte defensiva, vamos conversar sobre o DJ Stewart, que é esse outro rapaz aqui que estava jogando de armador no time do Lakers na Summer League. E dá pra ver que ele tem o touch, o feeling de armar. Na maioria dos jogos da Summer League, ele passou na quantidade de assistências do Bronny James. Se liga, ele vai receber um corta-luz alto, da mesma forma que o Bronny recebeu. E aí, quando ele recebe o corta-luz, ele vai criar essa separação para ir pro mesmo spot que o Bronny estava tentando explorar anteriormente. E aqui, ele vai se encontrar numa posição onde ele está sendo defendido também pelo Cooper Flag. E também, o pivôzão aqui está sendo marcado por um cara de 2 e todos aqui dentro do garrafão. É aí que ele toma a decisão de forçar o Cooper Flag mais pra frente, bater a bola mais 2 vezes e a dobra do pivô já veio. Ele podia tentar passar essa bola já, mas ele faz ainda melhor. Ele ainda beita o Cooper Flag num footwork excelente, dá um fake, o Cooper Flag pula e aí ele vai tentar voltar pro aro e aí vai forçar o pivô a sair nele de qualquer custo, porque senão vai deixar o cara fazer a bandeja livre e aí ele solta a bola no pivôzão pra uma dunkzinha completamente livre. Então é isso, é esse feeling, rapaziada, que tá faltando no Bronny. Se ele quisesse operar como jogador, comandando o ataque sendo o armador principal. Vamos aqui pra outra situação que o Stewart mandou bem também. Ele recebeu um corta-luz aqui, depois de um corta-luz no Dalton Connect, ele veio receber um corta-luz alto, e mais uma vez ele vai ter aquela mesma situação que ele vai estar contra um cara muito grande, e aqui tava vindo até um jogador pra fazer um segundo corta-luz nele, mas ao invés de tentar atacar o aro de forma desesperada, ele faz o quê? Ele espera o pivôzão que tá aqui atrás assumir a posição que ele precisa assumir no ataque pra poder o ataque dar mais fluidez, porque senão ele vai ficar num mismatch. Então ele espera, ele tem paciência pra poder jogar e esperar o ataque posicionar novamente depois do corta-luz, ó, e aí o segundo corta-luz nas costas desse cara vai forçar a defesa inteira a ser manipulada. O cara da zona morta vai ter que vir, o cara que tava aqui fazendo o segundo corta-luz já abriu pra linha de 3 pontos, e isso gerou um arremesso completamente livre, leve e solto para o Dalton Connect converter. Esse momento, essa paciência, enxergar a movimentação da defesa antes de você continuar o ataque, é muito importante para um cara que joga de armador. Outra coisa que eu sinto lhes dizer, mas até o controle de bola, o ball handle do Bronny James não é bom ainda a nível armador de NBA. Dá uma ligada nessa transição. Eles pegaram o rebote nesse lance, o Bronny James pediu a bola lá na quadra de defesa ainda para orquestrar o ataque, e quando ele cruza o meio da quadra, olha isso, ele vai tentar fazer aquela paradinha, né, aquele hard break, e ele mais uma vez perde o controle da bola batendo ela no próprio joelho. Se você der uma observada nesse outro lance, ó, ele jogando contra o Cooper Flag mais uma vez, um corta-luz alto, aqui ele teria que manipular a defesa com mais paciência para esperar a decisão do pivô dele, ou então atacar contra esse cara que é muito mais alto e mais pesado que ele, mais lento. Mas não, ele acaba quase que perdendo o controle da bola 2 vezes enquanto ele tá nessa movimentação. Aqui, ó, ele quase perdeu o controle da bola a primeira vez, aí quase perdeu o controle da bola a segunda vez, e depois é forçado por esse cara aqui, que quase roubou a bola dele, inclusive vocês vão ver agora quando eu soltar o vídeo novamente, a fazer um passe desesperado pro cara que tava no cut aqui da zona morta. Não que esse passe seja ruim, mas não na situação onde tem um cara desse tamanho aqui embaixo do aro. Era melhor esse cara ter ficado na zona morta pra arremessar, já que o outro veio pra dar o reach. Então, ó, ele é forçado a se livrar da bola porque ele quase perde o controle, e aí esse cara vai tentar fazer um passe desesperado pro Christian Colo, que não tava perto do aro o suficiente, e roubo de bola pra equipe do Dallas Mavericks. Esse é o tipo de situação que o Bronny vai precisar ajudar efetivamente o Lakers. Spot up, paradinho, equilibradinho, arremesso livre para 3 pontos, ó. O cara cortou na direção do aro,
veio a ajuda do Cooper Flag, ó, 2 caras nele. É nesse momento que o Bronny James precisa matar essa bola. Ele recebeu, se ajeitou ali atrás da linha de 3 pontos e errou o arremesso. Então, o aproveitamento dele na Summer League também não foi muito bom. 30%, não performou assim. A nível de um cara que já está indo para sua segunda temporada de NBA. Esperava-se que ele tivesse um arremesso mais consistente. Só que assim como eu comentei, o aproveitamento dele para 3 pontos dá para melhorar porque ele tem uma boa mecânica, um bom mod de arremesso, porque o aproveitamento de lance livre dele é muito bom. Então ele precisa trabalhar mais nesse catch and shoot, arremessar melhor, arremessar mais rápido, ser um perigo na linha de 3 pontos, não tentar tantos arremessos para 3 saindo do drible, mas receber equilibradinho e matar a bola com confiança. Ó, mas na parte de ataque, na pasta de ataque, eu ainda separei alguns lances que me chamaram bastante atenção do Bronny, como nesse jogo contra o Clippers. Olha ele atacando depois de um corta-luz quando ele decide ir pro aro. A velocidade que ele tem, a explosão que ele tem. Se liga na finalização. Ó, um bom Eurostep finalizando com a mão direita pelo lado esquerdo. Deixou 2 defensores na saudade, pra vocês também não falarem que eu sou apenas um hater do cara. Mais um lance. Dessa vez, ele criando o próprio arremesso pra arremessar pra 3 pontos. Foi um lance bonito, foi bem bom, ó. Ele deu aquele hard break, como eu falei pra vocês, e deu o pop, né? Que o cara sobe já pra finalizar logo em seguida um arremesso. Então, foram lances bons. Só que esse tipo de criação, principalmente ele jogando com a defesa em meia quadra, utilizando o corta-luz, não vai acontecer numa situação real de NBA. E ele também não vai ter tanta autonomia assim pra ficar jogando num contra um pra parar e arremessar uma bola a 9 minutos só de jogo do primeiro quarto. E ó, quando eu falo que ele é um cara ativo defensivamente, se liga. Ele vem, rouba a bola e olha essa dunk na transição, menino. Ele tem atleticismo, mano. Se liga. Olha que cravada sensacional, pô. O cara tem um spin absurdo, tem uma velocidade absurda, ele tem que explorar mais isso, ele tem que jogar mais na transição. Continuando o nosso vídeo agora na parte defensiva, minha rapaziada. Algo que eu vi de positivo do Bronny James. A defesa a quadra inteira. Ele é um cara que tem gás, tem velocidade, tem presença de marcação num contra um. É um bom cara pra você jogar assim. Pô, a gente precisa marcar aquele cara a quadra inteira. Vai lá e faz pressão. E aí se vira. E ele fez isso durante muito tempo na Summer League, ó, incomodando o cara desde lá da defesa pra poder evitar assim que o cara tenha um caminho livre pra chegar até o meio da quadra e jogar do jeito que quer. E obviamente que eu ia ter que citar também o lance mais viral aí do Bronny James na internet, ele defendendo o Cooper Flag. Foi bem maneiro de ver essa disputa, porque o Cooper Flag é um cara bem mais alto. Ele tem 2,3, se eu não me engano, 2,6, uma parada assim. Esse moleque nem deve ter parado de crescer ainda. Enquanto o Bronny tem ali seus 1,87, 1,86. Eu lembro que ele tava listado como 1,92, mas só que a altura dele tava mentindo, talvez seja a altura dele de tênis. Tem todo um rumor aí, mas ele é um cara muito mais baixo. E deu pra ver que o centro de gravidade dele, por ele ser mais baixo e ser troncudo, ser forte, ele conseguiu tancar o Cooper Flag mais de uma vez. Opa, aí eu já dei spoiler também do que eu estava falando. Vamos voltar pro outro clipe aqui. Aqui, ó. É esse matchup, Cooper Flag versus Bronny James. Ele mais de uma vez tancou o Cooper Flag no corpo e não deixou o Cooper Flag se criar, mano. Ó, esse aqui foi o primeiro, onde o Cooper Flag pediu espaço, falou, mano, vou jogar no post com esse marreco. E aí esse marreco fez, toma, ficou no mesmo lugar. Parece que o cara tá tentando mover um frigobar do lugar, né? Uma mini geladeira. Tá tentando bater, não deu certo, teve que se livrar da bola. Teve que passar a bola no corner. Foi um excelente passo do Cooper Flag em ler a defesa. Viu o cara completamente livre, mas só que jogar no post contra o Bronny não foi tão fácil assim. E teve mais um lance exatamente como esse. Logo em seguida, acho que eu deixei os dois clipados em seguida. Isso mesmo. Olha isso. O Cooper Flag recebeu a bola na lateral, tentou jogar no 1 contra 1 com o Bronny, tentou mover ele de lugar, ó. Toma, o Bronny bateu a primeira na massa, vai tentar bater a segunda, ó. Bateu a segunda na massa. Ficou no mesmo lugar, nem se mexeu. O Bronny ainda bateu na bola, fez o Cooper Flag perder o controle e aqui foi marcada uma falta por causa daquela mãozinha do Bronny no ombro dele, mas eu não tinha, cara, isso aqui eu achei meio controverso, eu não senti falta não nesse lance do Bronny James. Que o Bronny, ele é forte legal, velho, absorvendo o contato de um cara muito maior, muito mais forte que ele, ó. O centro de gravidade dele ficou intacto, mano, contra o Cooper Flag. E aí, o Cooper Flag no lance seguinte, que era o lance que eu acabei abrindo sem querer de primeira, inclusive ele deu uma risadinha aqui quando o Bronny deve ter falado algumas neiras na orelha dele, expôs um problema do Bronny, que é muito mais comum caso ele ganhe mais minutagem na NBA, que é a altura. Ele marcando um cara como o Cooper Flag, olha a facilidade que o Cooper Flag tem pra arremessar por cima do Bronny James, ó. Só parou, recebeu a bola e arremessou e converteu. O Cooper Flag também não fez uma partida aqui boa, a partida seguinte dele foi bem melhor contra o Spurs, eu acho que ele fez 31 pontos, só que isso já mostra um dos defeitos do Bronny aí como um marcador na hora de ele jogar contra um ala mais alto, que é o Cooper Flag. Aqui outro ponto positivo, a agilidade do Bronny na defesa. O Cooper Flag veio fazer um corta-luz nas costas do armador aqui, não deu certo. O irmão do Nembhard, acho que é Ryan Nembhard, jogou muito bem, inclusive, na Summer League, o moleque tem muito futuro, pegou e deu passe pro Cooper Flag pra ele criar o arremesso. O Cooper Flag foi tentar
o pull-up pra 3, e o Bronny, por causa das capacidades atléticas dele, incomodou muito o Cooper Flag, o Cooper Flag errou esse arremesso. Então a retomada dele nessa defesa aqui, ó, foi muito importante pro sucesso, ó. Tipo, ele fez o fake que não ia deixar o Ryan Nembhard vir e cruzar por esse cara no 1 contra 1, que ele ia ter a dobra, mas só que ao mesmo tempo, quando o Ryan tentou passar a bola, ele já tava retomando pro posicionamento dele original no cara que ele tava defendendo. Então, um ponto positivo, a retomada da defesa. Só que nem sempre ele faz isso, ele acaba dormindo um pouco e eu separei um lance logo em seguida. Bronny James tava marcando o cara do corner, só que pra não deixar esse jogador aqui vir de encontro com um pivô, que seria algo que ele deveria permitir, não deveria deixar esse cara livre, ou se não deveria fazer o fake e depois voltar, ou então o pivô ter que gritar pra esse cara vir mais pra baixo, caso ele tenha que dobrar no armador, mas tudo bem. Ele foi dar o bote aqui no Ryan Nembhard mais uma vez, e nisso que ele vem dar o bote, ele larga o cara aqui da zona morta completamente livre. Já que esse cara subiu aqui pra finalização nesse primeiro passo pra subir pro floater, o Bronny já teria que nesse momento voltar pra defesa do corner e não largar esse cara completamente livre aqui. Isso aqui permitiu um arremesso de 3 completamente sozinho e o cara converteu. Aqui vamos ver agora um ponto positivo e um ponto negativo logo em seguida da defesa do Bronny. A defesa pressão dele, ó, ele conseguiu incomodar muito bem o Jeremiah Fears do New Orleans Pelicans, ó, incomodou ele, o Jeremiah Fears tentou se livrar, ele voltou do corta-luz rapidão, já retomou a defesa entre o cara e o aro, pô, defendeu muito bem, forçou ele a recomeçar uma jogada do outro lado. Excelente defesa dele. Mas logo em seguida, já temos outro clipe, na qual o Bronny vai tentar jogar naquele mesmo estilo de defesa pressão que ele tava fazendo contra jogadores da mesma estatura dele, contra um cara muito mais alto e mais forte. Quando ele tenta segurar o cara no peito, ó, o cara só bate a bola uma vez e já passa por ele, ó. Porque o cara conseguiu se livrar pelo ponto mais fraco do Bronny, que era pela linha de fundo, aonde provavelmente tem um lance logo em seguida, em que ele deixa o cara cortar ele pelo fundo. Talvez possa ser também uma tática imposta pelo técnico, falando assim, pô, deixa o cara cortar pro fundo pra vir a ajuda do lado contrário, que não deu certo nessa vez, ó, o cara conseguiu finalizar, dancou contra o Dallas ainda, né? Foi um dos primeiros lances da partida, inclusive. Olha a facilidade que ele foi cortado pro fundo. Então aqui eu não sei se ele já tava esperando que a ajuda já tivesse postado dentro do garrafão pra ajudar ele, mas só que, pô, o Ryan Nembhard cortou sozinho, como quem não quer nada, não teve a mínima resistência de ninguém, parece que ele deixou o cara bater ele mesmo pro lado direito, pro fundo da quadra. Mas a parte de defesa de perímetro do Bronny, eu acho que ele tem que melhorar muito nessa pressão ainda, além de ser uma característica boa dele, também tem um gap ali, que seria ele não saber navegar pelos corta-luzes, algo que é muito importante, porque ou você aperta o cara diminuindo o espaço entre você e ele pra você passar pelo corta-luz, ou você tem que dar a volta muito rápido. E aí se o cara for um bom chutador, se você tiver tentar dar a volta, ele vai parar de chutar. Mas se você conseguir navegar pelo corta-luz junto com o seu defensor, junto com o cara que tá atacando, né, você vai defender muito melhor. E ele não consegue fazer isso, ó. Ele para constantemente nas screens, deixando o cara jogar no 1 contra 1 contra o pivôzão, ou no 2 contra 1, se o lado contrário não vier ajudar. Ó, aqui mais uma vez, ó, ele vai travar no corta-luz 100%, vai permitir com que o armador ali do Clippers tenha total liberdade pra vir atacar, ó. Passou a bola por trás das costas. Aqui mais um, dessa vez contra o Jeremiah Fears, ó. Mais um corta-luz, aqui viu, Jeremiah Fears, Derrick Queen, né? A duplazinha draftada aí pelo Pelicans. Ele ficou travado no corta-luz e permitiu que o Jeremiah Fears tivesse o tempo que fosse pra fazer um floater. Aqui, ó, se liga nesse lance, mano. O cara veio atacar. Cara, não é o Bronny James que vem nessa recuperação aqui, ó. Não é ele que vem aqui pra dobra. Olha o espaço que o pivôzão teve. Olha o gap entre ele e o cara que ele tá defendendo, pelo amor de Deus. Pô, um pivôzão jogando no post num contra um, tem que deixar ele jogar no post. Não pode fazer essas apostas assim pra tentar vir roubar a bola, não. Olha isso. O cara tem tempo de pedir um café e um croissant, comer e ainda arremessar a bola. Olha lá. Pelo amor de Deus, mano. Pô, não tem como. É que o cara errou, né, mas... Que, ó, logo em seguida eu peguei outro lance exatamente igual. Ele veio dobrar no Cooper Flag, sendo que o Cooper Flag tá do mesmo lado dele, com um jogador próximo. Olha a distância entre ele e o cara que ele tava defendendo. Aí o Cooper Flag passa a bola, ele simplesmente desiste. Ele desistiu dessa defesa aqui, largou pra outra pessoa aí, o cara, pô... Olha isso aqui. Pô, Bronny, não faz isso não, mano. Faz isso não, meu querido. O cara errou, mas tudo bem. Você não faz isso contra... Pô, você vai fazer isso contra o Stephen Curry, vai fazer isso contra o Shai Gilgeous-Alexander, contra o Jalen Brunson? Não vai, cara. E a última parte das minhas críticas ao Bronny eu deixei como a preguiça mesmo dele de quadra, que foi a primeira coisa que quando eu fiz um vídeo como esse aqui, falando sobre os lances dele, assim, lance a lance, como eu parei um tempo aqui pra poder separar pra vocês, é que ele não retoma rápido pra defesa. Olha ele correndinho, mano. Pô, como se ele estivesse fazendo um Cooper na praça. Olha isso. A defesa toda se preocupando com os outros atletas e ainda está na desvantagem num 5 contra 4 e o Bronny vindo, pô, de boinha. Aí, ó. Olha isso aqui, ó. Vai fazer o que aqui nessa situação, nesse contra-ataque, velho? Pô, se ele não vier defender mais rápido. E, ó, pra falar que ele não faz isso apenas na defesa, ele faz isso no ataque também. Ó, o Dalton Knecht tá vindo batendo a bola. Olha a velocidade que o Bronny vem, ó. Tranquilão. Mano, aqui o Dalton Knecht tava querendo atacar o aro. Só que quando tem um cara do seu lado, fazendo com que fique um defensor apto a contestar as duas coisas ao mesmo tempo, se ele vier cortar
cortar, o Cooper Flag consegue aqui vir travar a jogada. Se ele tentar passar pra você, o Cooper Flag vai vir te marcar aqui pressionando perto da linha lateral. Ou você sprinta aqui pra zona morta e depois faz um corte pra receber no backdoor, ou senão você sprinta pra zona morta e fica parado aqui e deixa o cara jogar, pô. Mas não, ó, o Bron James vem, tranquilinho. Quando o Dalton Knecht tenta fazer alguma coisa... Nossa, agora que eu percebi que eu tava com a câmera na frente de novo. Vamos voltar o lance então pra vocês verem na íntegra, ó. O Bron James só fazendo seu Cooper ali, matinal, tranquilão. E aí quando o Dalton Knecht tenta vir atacar ele, se depara com o Cooper Flag já pra vir incomodar. Aí literalmente ele foi obrigado a tentar fazer alguma coisa, o Bronny agora teria toda a quadra aqui pra ele dar o backdoor, ele também não faz isso. E aí o Dalton Knecht força um spin move aqui, ao invés de tentar passar a bola pro Bronny, porque ele já atrapalhou a jogada, não chegando rápido no ataque. Antes de seguirmos pra conclusão desse vídeo, eu gostaria de deixar aqui um nome pra vocês ficarem de olho. E é Darius Bazley. Ele é um cara que veio se destacando bastante pelas duas características que o Bronny tá tendo um pouco mais de dificuldade. Que é o quê? A defesa, principalmente de perímetro. Ele é um cara alto, 6'9". Ele tem tipo 2 metros e 8 por aí, 2 metros e 9. Um arremessinho consistente para 3 pontos, equilibrado, paradinho, sem criar o próprio arremesso, atacando o ar na transição, porque ele é um cara bem grande, atlético, e ele tá tentando realmente fazer ali como operário, né, voltar pra NBA, porque ele já teve ali uma passagem no Oklahoma City Thunder, tentar voltar e ganhar o seu espaço na liga como operário, um cara pra se encaixar num time, e não um cara pra tentar assumir o protagonismo, que é muito difícil disso acontecer. E por que eu tô falando isso sobre o Darius Bazley? Porque olha essa partida de 27 pontos, 2 blocos, 13 rebotes. Detalhe, vindo do banco de reservas, tá? Aí teve uma outra partida, onde ele veio como titular, fez 8 pontos, porém 11 rebotes, 1 roubo de bola, 1 bloco, 3 assistências. Outra partida do cara, double-double de 12 pontos, 10 rebotes, 4 assistências, 2 roubos de bolas e 5 tocos. 5 tocos, o cara fez uma block party. E por último, em uma partida que ele jogou 7 minutos e 43, ele fez 8 pontos, deu 2 tocos, pegou 4 rebotes. Esse é o tipo de jogador que o Lakers deveria estar indo atrás, um cara do porte, da estatura, mais ou menos da altura, do Dorian Finney-Smith que acabou de sair, que tem as capacidades de substituir o cara mesmo que em um papel um pouco mais reduzido na franquia. O Bronny veio para números expressivos, veio 18 pontos em uma partida, outra partida ele fez 14, ó, com alto volume também, ó, 11 arremessos, 13 arremessos. Aqui, ó, ele fez 8 pontos, chutando 8. Fez 2 pontos aqui nessa última que eu deixei, arremessando 5 bolas em 15 minutos. O que eu tô tentando trazer pra vocês? Mesmo que o Lakers quisesse assinar um cara como Darius Bazley, eles não poderiam, porque não tem espaço na folha salarial. Já abriu mão de 2 jogadores, Shake Milton e também o Jordan Goodwin, pra poder trazer o nosso humano Marcus Smart. Só que eu acho que o plano, tanto do LeBron quanto do Lakers, é trazer um cara como o Marcus Smart, além de trazer um fit imediato pra tentar ajudar a franquia com defesa de perímetro, com versatilidade na armação, um segundo armador, um cara pra vir do banco, um cara defensor. Aí a gente ainda vai ver o que o Lakers vai fazer exatamente com o papel dele na equipe, mas pra ele ser o mentor do Bronny James, porque o Bronny James dá pra tentar replicar o mesmo jogo do Marcus Smart. Então tendo um cara ali pra meio que ensinar ele a ser um segundo armador com prioridade em defesa e tentar espaçar a quadra, tentar arremessar melhor que o Smart também não é um baita no arremessador, seria o ideal do Bronny James pra ele ter uma carreira sólida de muitas temporadas na NBA e não acabar saindo da liga quando o pai dele também se aposentar. Caso contrário, a gente pode ver o LeBron se aposentando daqui 2 temporadas, quem sabe uma, se essa for a final dele, e logo em seguida, pouco tempo depois, o Bronny James sendo dispensado também do Lakers. Mas lembrando que essa aqui é a minha opinião, esse vídeo ficou até mais longo do que eu esperava. Quero saber o que você acha aqui nos comentários, que a sua opinião é muito importante para esse canal. Se você ficou até aqui e gostou desse conteúdo um pouco mais extenso, um pouco mais detalhado, eu fazia antigamente, eu parei de fazer porque dá muito trabalho. E sendo bem sincero pra vocês, estou fazendo porque vocês querem ouvir eu falar do Bronny James. Então, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar me ajudando demais. Se quiser ajudar mais diretamente, mande um valeu demais. Se torne membro do canal, compre uma peita linda dessas aqui, ande dripado de loja Trash Talk. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, até a próxima e falou!